Max Verstappen fez uma comemoração um tanto quanto debochada depois de ter vencido o GP da Estíria de Fórmula 1. A FIA não gostou nem um pouco e tragou aqui o questionamento. Será que deve mesmo ser proibido? Eu dou a minha opinião no vídeo a seguir. Eu sou a Natália Deville e esse é o Primeira Curva, onde a confusão acontece. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? No final de semana a gente teve o GP da Estíria, a primeira das duas corridas lá no Red Bull Ring, e uma prova sem muita emoção. As posições da frente quase ficaram inalteradas e depois de largada pole position, Max Verstappen cruzou a linha de chegada na primeira colocação, não só mais uma vez se impondo na temporada, conquistando aí o seu quarto triunfo em 2021, o 14º de sua carreira, como também estendeu a sua liderança na classificação da temporada. Acontece que na hora que recebeu a bandeira quadriculada e ele foi cruzar a linha de chegada, ele diminuiu bastante a velocidade na reta principal, encostou no muro para comemorar com o pessoal da Red Bull e saiu dando um meio zerinho, podemos dizer assim, saiu sambando com o carro para garantir, para sacramentar de vez aí a sua conquista em casa, né? A gente sabe que a Áustria, que o Red Bull Ring é a casa da Red Bull, então ele trouxe aí essa conquista, esse triunfo tão importante para o time, tanto no Mundial de Pilotos quanto no Mundial de Construtores, que agora a Red Bull tá ainda mais à frente da Mercedes, mas acontece que essa comemoração trouxe muito debate tanto nas mídias sociais quanto até mesmo da parte da FIA. Logo que aconteceu essa comemoração, esse deboche do Verstappen em cima de Lewis Hamilton, que foi o segundo colocado, em cima da Mercedes, o Michael Masi, que é, né, da FIA, ele já mostrou seu descontentamento, ele disse que não foi uma situação ideal, por isso que falou imediatamente com a Red Bull e que isso não vai mais ser tolerado no futuro. Acontece que no regulamento, um piloto tem liberdade sim para comemorar uma vitória, né, depois de uma corrida de Fórmula 1, se ele conquistou aí o triunfo, ele pode, de acordo com o regulamento técnico da categoria, comemorar. Acontece que ele precisa seguir 3 condições impostas pela organização, pelo regulamento. Ele tem de fazer de uma maneira segura e que não ameace outros pilotos, né, não ameace seus adversários ou outros oficiais da corrida. Ele não pode entrar na questão da legalidade do carro e ele também não pode atrasar a comemoração do pódio. Bom, com a comemoração do Max Verstappen lá na Áustria, ele não teve nada de legalidade do carro e ele também não atrasou a cerimônia do pódio. Então, tudo leva a crer que o Michael Masi achou que o holandês colocou em risco os seus outros adversários, colocou em risco os outros pilotos. Quando ele recebeu a bandeira quadriculada, né, quando a corrida terminou, Max Verstappen estava quase 40 segundos à frente do Lewis Hamilton. Por isso, ele acabou dando essa desacelerada na reta principal. Acontece que o carro mais próximo dele era o do Nicolas Latifi, que passou na linha de chegada, né? Quando o Verstappen estava ainda muito lento, mas o piloto da Williams passou aí com a velocidade normal. Não aconteceu nada, felizmente, mas a gente já teve exemplos aí da história que esse motivo aí, essa comemoração, essa desaceleração na reta principal trouxe muitos problemas. O circuito foi o mesmo, o Red Bull Ring, mas a categoria era a Fórmula Renault 3.5 e o ano era 2015. Quando foi terminada a corrida da categoria, o Roberto Merhi, aquele Roberto Merhi que já teve passagem pela Fórmula 1, ele terminou na 11ª colocação e desacelerou na reta sem um motivo aparente. Quem vinha atrás dele? Nicolas Latifi, justamente. O piloto acabou acertando em cheio o carro, a traseira do espanhol, e foi um acidente gráfico bastante feio. Por sorte, nenhum dos dois acabou sofrendo nada mais grave, mas o Merhi acabou desclassificado da corrida porque foi uma imagem realmente bastante assustadora. Quem acabou meio que popularizando a comemoração com os donuts, com os zerinhos, mais recentemente foi Sebastian Vettel. Acontece que no GP da Índia de 2013, ele recebeu uma multa de $35 mil, uma repreensão da FIA, depois de ter comemorado aí com o zerinho. O alemão mostrou que não se importou porque ele acabou repetindo as celebrações ao ganhar em Abu Dhabi e ao ganhar no Brasil.
Então, depois de todos esses episódios, a FIA acabou liberando fazer os donuts, fazer os zerinhos, depois de uma vitória, depois de uma conquista, contanto que siga aquelas 3 condições que eu já comentei. Lewis Hamilton já comemorou com zerinhos depois de conquistar títulos. Na última etapa de 2018, o Lewis Hamilton, o Fernando Alonso e o Sebastian Vettel, os 3 se juntaram na reta principal lá em Abu Dhabi também para comemorar o encerramento da temporada, para comemorar aí o fim da Fórmula 1 naquele ano, e os 3 fizeram zerinhos na reta principal do circuito. A gente pode entender que sim, poderia ser bastante perigoso essa comemoração do Verstappen, se o motor Honda dele acaba dando uma engasgada, se ele ali dá um zerinho acaba perdendo o controle, como a gente viu o exemplo do Merhi e do Latifi, qualquer coisa pode acontecer, a gente pode esperar qualquer coisa. O Hamilton acaba surpreendido, apesar de estar quase 40 segundos atrás do Verstappen, ele pode acabar surpreendido e encher a traseira do adversário. Existem muitos cenários que poderiam ter se desenrolado dessa comemoração, mas acontece que foi uma comemoração de uma parte, ele ficou muito feliz, muito satisfeito com a vitória, estava vencendo em casa, estendeu ainda mais a liderança no campeonato. Vale lembrar que em 2021 é a primeira vez que o Max está na primeira colocação da classificação, então ele meio que deu aquele ar de campeão, ele deu aquela banca, podemos dizer assim, ele botou fez aquele terror psicológico quase, aquela pressão psicológica que a gente sabe que acaba fazendo parte do jogo de uma disputa de título na Fórmula 1, e o Max Verstappen com esse pequeno deboche, essa comemoração, essa gracinha que ele fez aí na linha de chegada, acabou meio que mostrando, olha, eu vim pra ficar, esse ano é meu. Ainda tem muitas etapas pela frente, foram só 8 disputadas até o momento no calendário, mas o Max Verstappen, ele tá mostrando que é um dos principais nomes da temporada, fez uma corrida irretocável. É verdade que o Hamilton também mandou muito bem, mas o Verstappen, ele venceu de ponta a ponta, em casa, de uma maneira bastante dominante. Então eu acredito que foi uma comemoração de muita personalidade, foi uma comemoração que mostrou esse lado do Verstappen. A gente sabe que ele tem essa marra, a gente sabe que ele tem esse jeito mais polêmico, podemos dizer assim, e que acabou sendo expressada aí dessa maneira nessa comemoração. Eu achei muito legal. E é uma pena que a FIA, eu entendo o lado da FIA, realmente poderia ter sido perigoso, mas eu também acho que vale comemorar. Hoje é tanta coisa que a FIA fica em cima, é limite de pista, agora comemoração. Então eu acredito que é tão difícil também ver um piloto colocando a sua personalidade na pista, deixando expressar o seu jeito, que essa comemoração do Verstappen foi muito legal. Se fosse o Lewis Hamilton também teria sido muito legal, se fosse qualquer outro piloto também teria sido muito legal. Então eu deixo aqui o meu pedido, FIA, deixa os meninos comemorarem, lógico, sempre com muita segurança, a gente não quer ver nenhum acidente muito forte. Vale lembrar também que no mesmo final de semana, né, teve o GP da Holanda, da MotoGP, e o Fábio Quartararo também decidiu fazer aí uma comemoração diferente. Ele venceu a prova e ele decidiu que ele queria dar uma tacada de golfe numa bolinha de golfe. Acontece que ele tentou 2 vezes, errou as 2, só na terceira que ele teve aí sucesso, mandou a bolinha não para tão longe, mas conseguiu mandar aí a bolinha, acertar a bolinha. E foi uma comemoração que foi totalmente permitida pela FIM, que é a mesma equivalente da FIA, só que para as motos. Acontece que houve muito debate falando que ele não estava na reta, não tinha outras motos acelerando ao lado dele. Realmente, o Quartararo ele comemorou na área de escape, mas eu acho que são essas comemorações, é isso que acaba trazendo também uma simpatia, uma empatia pelo piloto, ver que ele realmente está curtindo, não é só mais uma vitória, não está só pensando nos pontos e está aí comemorando. Então, FIA, deixa os meninos comemorarem, mas lógico, com segurança, pra gente não ver nada como, por exemplo, o Merhi e o Latifi lá em 2015. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse, mas eu quero saber o que vocês acham. Comenta aqui embaixo se vocês curtiram a comemoração. Eu vi gente falando que achou um pouco de desrespeito. Se você achou desrespeitoso, comenta também. Compartilha para seus amigos, para eles também darem opinião, para eles assistirem, para eles
darem, né, falarem o que eles acharam. E se você quiser ir além e receber conteúdo exclusivo do esporte a motor, nós temos o nosso clube de assinantes aqui do canal do F1 Mania. Nós temos 3 opções de mensalidade, cada um tem um tipo de benefício. Você pode participar do nosso parque fechado depois das atividades da Fórmula 1, tem grupo exclusivo no Telegram para a gente debater muito de esporte a motor. Então, entra lá no perfil, vê qual que é o plano que melhor se encaixa para você e vem se tornar também um dos apoiadores do canal do F1 Mania. Bom, pessoal, por hoje é só. Valeu e até a próxima!